hoje Daniel Cara, professor, pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Muito bem-vindo, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Dri, tudo bem, Rovai, é um prazer estar aqui com você. Estava ouvindo aí o editorial do Rovai, o Rovai hoje está na pistola mesmo. Puta que pariu, Daniel. Olha, a gente tem limite. Nós não fizemos a transição democrática nas Forças Armadas Brasileiras, Daniel. Não existiu esse percurso. Não, você tem toda a razão. Não, eu não discordo da sua indignação, não, pelo contrário. Estava gostando de ouvir. Agora, eu vi aqui no chat algumas coisas assim que é importante até frisar o que o Rovai falou, né? As Forças Armadas, quando ele fala sobre a questão do uniforme, do uso do uniforme, do uso das Forças Armadas para objetivos privados, que é disso que se trata, né? Não dá para abdicar de Forças Armadas. Nenhum país com extensão do Brasil, né? Porque algumas pessoas aqui no chat falaram, vamos abrir mão das Forças Armadas, fazer uma guarda civil. Não tem condição. O que a gente precisa é ter militar comprometido com o país e não consigo próprio. E esses militares, em geral, estão comprometidos com o projeto de poder deles, né? Fora raras exceções, a gente encontra aí uns 10, 15% de exceções dentro das corporações, como a gente está observando na PF. Lembram que a PF era totalmente conduzida, controlada pelo Bolsonaro? Já se demonstra com Flávio Dino que não é assim, né? Então, tem gente que está ali com desejo de trabalhar ou seja, o recado do Rovai mais importante, eu concordo, assim, em termos imediatos, tá, Rovai? Fazendo uma análise do que você trouxe, é que não dá para as Forças Armadas não passarem por esse aspecto que você traz, né? Que é uma democratização das Forças Armadas, uma submissão das Forças Armadas ao interesse nacional e não ao interesse deles próprios, né? Assim como todos nós. E as leis e a Constituição, né? Porque eles têm uma Constituição paralela, né? Parece. Eles têm um outro, fazem parte de um Tribunal outro Militar, estado. né? Tribunal Militar. Eu acho que essa que é a questão, né? Eu passei em julho pelo Fórum Político de Alto Nível da Organização das Nações Unidas e fica evidente que, em termos de discussão de defesa, porque eu participei de alguns debates sobre defesa de maneira autônoma, né? Fora do evento. O evento que eu estava era para fazer o monitoramento de alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. E um debate muito forte sobre educação, ciência e tecnologia. Mais sobre ciência e tecnologia do que sobre educação. E eu participei de outros debates de forma autônoma, né? Fora do que estava previsto. Em termos de defesa, o Brasil está muito ultrapassado, né? Nós não temos nenhuma capacidade de responder, por exemplo, a um risco geopolítico na foz do Rio Amazonas. E ao invés dos militares estarem discutindo isso, alguns até discutem, justiça seja feita. Mas ao invés da grande maioria discutir isso, eles estão discutindo formas de se aproveitar do Estado brasileiro. Foi exatamente o que aconteceu durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro. E agora a gente tem aí, Daniel, essa semana, prisão do Silvinei, aí e-mails do Mauro Cid, agora para fechar, o pai do general Mauro Cid envolvido, o ASEF recomprando Rolex. O que você acha que, para o efeito disso, para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, para essa extrema-direita brasileira, você acha que pode dar aí, finalmente, as pessoas perceberem de que se tratava de uma quadrilha, né? Um crime, como até a própria PF denomina? Não tenho dúvida que é uma organização criminosa, né? Pela maneira como se instituiu, é sempre bom lembrar, né, Adri? Quando a PF fala isso, e nós aqui, quando nós conversamos sobre isso, para fazer um contexto aqui para todo mundo que nos acompanha, a gente está falando sobre critérios do Código Penal. E sobre os critérios do Código Penal, é claramente uma organização criminosa. Então, isso precisa ficar evidente que não é um discurso da Adri aqui. Não é um discurso meu aqui dizer que eles são uma organização criminosa ou é uma falta de critério pela PF. PF, nesse caso, a Polícia Federal, não está fazendo política. Ela está executando sua função social e sua função republicana. Eu acho que vai desgastar, sim, o Bolsonaro.
A questão é que o bolsonarismo ele é um delírio coletivo. E o delírio coletivo, as pessoas elas entram em massa e saem um a um. Então demora para enfraquecer o delírio coletivo. É sempre bom lembrar o que foi, por exemplo, a popularidade do Collor, quando foi presidente da República, e quanto tempo demorou, até foi mais rápido do que o normal, mas para o Collor perder toda a massa de popularidade que ele tinha, né? Durante o processo de impeachment. Então, no caso do bolsonarismo, é um procedimento agora que vai ter que continuar sendo realizado, sempre no marco da lei, diferente do que fizeram com o presidente Lula e que fizeram com o Partido dos Trabalhadores e outras forças e movimentos sociais de esquerda. No nosso caso, o que está ocorrendo agora, né, no nosso caso de uma gestão progressista, o que está ocorrendo agora é efetivamente uma forma de pressionar o bolsonarismo dentro do jogo legal. Pressionar não, né? Investigar o bolsonarismo, a melhor palavra é investigar o bolsonarismo e tomar as atitudes dentro do jogo legal. Então, é importante dizer, porque e essa é uma diferença fundamental. Em nenhum momento está ocorrendo uma perseguição fora do Estado Democrático de Direito. Está ocorrendo uma investigação, diferente do que aconteceu com o presidente Lula, que foi uma perseguição. Então, tem uma mudança de modus operandi do sistema de justiça que ela é importantíssima e é mais importante até do que o que as pessoas têm dito. Eu tenho ficado, para mim, até curioso quando eu vejo os veículos hereditários de comunicação, como eles têm feito a cobertura desse processo, né? A cobertura desse processo ela é fria. E eu estou dizendo que está errada. O erro era a cobertura quente, injusta, quente e covarde que faziam na perseguição ao presidente Lula, na estratégia de lawfare contra o presidente Lula. Então, as coisas estão acontecendo. Agora, vai demorar para que isso se estabeleça finalmente. Diferente do que ocorre nos Estados Unidos, eu, por exemplo, estive lá, passei por Nova York, por Washington e Maryland. O que eu percebo que lá, e são 3 cidades mais democratas, né? Porque nos Estados Unidos não dá para falar que ninguém é progressista. Tirando o Bernie Sanders, o resto ninguém ali é Bernie Sanders mais meia dúzia, né? E muita gente que aqui é super cantada em vento em prosa também não é progressista lá nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar do mundo, né? Tem uma visão que é verdade neoliberalismo progressista. Está mais próximo de produtos culturais, como, por exemplo, o filme da Barbie, que quando eu estava lá estava explodindo, né? E estava dominando os debates congressuais, do que com uma perspectiva progressista de fato, né? Preocupada com justiça social. Mas nos Estados Unidos, o trumpismo, que também está sendo investigado dentro dos marcos do Estado Democrático de Direito, então não está tendo perseguição ao trumpismo, está tendo investigação sobre o trumpismo, mas o trumpismo tem demonstrado maior capacidade de pautar a sociedade dos Estados Unidos. Outro dia eu contei num canal que eu estou andando por Nova York, passo em frente à torre do Trump ali na Quinta Avenida, e tinha pessoas beijando o chão e prestando continência para a torre. Era uma coisa completamente maluca. Nossa, que eu não sei se o que eu vi foi um momento ruim, né? Uma coisa que assim, uma pessoa individualmente fazendo aquilo. Não era nenhuma pessoa só, era um grupo. Mas eu arrisco a dizer que não, que aquilo é mais regra do que exceção. Mas sem brincadeira, batiam continência, beijavam o chão. E vou dizer para vocês a coisa que eu mais passei vergonha, mas eu acelerei o passo para não ter que ver isso. Vinha uma pessoa com uma camisa roubada da seleção brasileira, porque isso é roubo de um patrimônio cultural brasileiro, né? Correndo, que eu acho que ele ia fazer a mesma coisa, mas aí eu não tive dúvida, eu acelerei o passo, falei, eu não quero passar por isso, né? Deu um brasileiro prestando continência para a torre do Trump. Ô, Daniel, você vê como isso não é uma coisa tão fora, né, do script. Você viu as mulheres que foram libertadas? Não sei se tem esse vídeo aí. A gente passou ontem a dancinha da tornozeleira, dancinha, né? Da tornozeleira. Pegar, cara, refrãozinho. Não vi, é inacreditável. As pessoas ficaram presas. Elas estão enlouquecidas. Não, então. Mas ainda assim, Rovai, fazendo uma comparação, tá? Eu acho menos grave do que está acontecendo nos Estados Unidos. Olha aí o vídeo, ó. Nossa Senhora.
Outra família, estamos voltando. A temporada na colmeia está acabando. Nossa prisão foi ilegal. Fere os princípios da CF Nacional. Olê, 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 olê. Fui pra colmeia, foi por mim, foi por você. Olê, 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 olê. Voltei pra casa pra verdade aparecer. Olha isso, né? Tem a gente falando que elas têm que sair da colmeia e ir direto para o hospício, né? Mas é equivalente à loucura ali na frente da Trump Tower. Eu revejo o que eu estava dizendo. Mas o que acontece é que o Trump está melhor posicionado. Ele está melhor posicionado do que o Bolsonaro. Esse é o ponto, Rovai. Tanto é que eu acho que se a eleição fosse hoje, 11 de agosto de 2023, eu acho que o Trump ganhava do Biden. Ganharia do Biden. Porque o Biden é muito fraco, o Partido Democrata ele não teve coragem de enfrentar a difícil tomada de decisão de encerrar a guerra comercial com a China, né? E a economia dos Estados Unidos ela até está crescendo, mas ela cresce no setor de serviços, então o dinamismo econômico não envolve grandes processos de emprego de qualidade, então o cenário para os democratas não é positivo. É que o Trump é um vexame, né? E aí eu acho que é por conta disso que ele vai ter dificuldade quando, de fato, as urnas começarem a receberem os votos, né? E serem apuradas posteriormente. Então, é isso. Mas que loucura, eu não tinha visto essa cena. Nossa, cena absurda. Elas acabaram de sair da cadeia, elas deviam ficar cantando na cadeia isso. Quer dizer, é uma intoxicação cerebral. Estão completamente vampirizadas, né? Sugadas por uma crença, né? E eles veem tudo isso, isso que mais me estão vendo tudo isso, vem de joia, vai não sei o que, tá mais do que claro o esquema, a sujeira, a lama que é o bolsonarismo. E essa gente fica presa e sai da cadeia e não faz uma reflexão do tipo, cara, esses caras me traíram. Não, ao contrário, é por mim, é por você, né? Agora a verdade vai aparecer. Sabe, a Polícia Federal, que elas tratam como se fosse a Constituição. Cara, uma loucura, uma loucura. É uma hipnose agora é uma hipnose coletiva. A Johnny está falando sobre isso. Agora tem um fator, né, Rovai, que assim, acho que esse é o ponto que mais tem que preocupar a gente, né? Elas passaram por um encarceramento e elas saem do encarceramento quase que numa perspectiva de que estão numa guerra santa. Esse aspecto do bolsonarismo raiz é que preocupa. Eles, de fato, têm um aspecto de seita, de delírio coletivo, como eu coloquei anteriormente, que ele não pode ser menosprezado. O que eu estou querendo dizer é que essas pessoas, depois do que elas passaram, essas pessoas elas estão dispostas a tudo. Tem que estar com a tornozeleira mesmo. A justiça não está errada de mantê-las com a tornozeleira, você entende? Porque é isso. E elas estão ainda, essas pessoas, porque muitos dos que foram encarcerados já estão abandonando o bolsonarismo. A gente vê uma série de matérias na imprensa, tanto na imprensa democrática como na imprensa hereditária, a gente vê uma série de matérias que relatam, né, enfim, pessoas que desistem do bolsonarismo porque tomam consciência. Mas existe uma grande quantidade de bolsonaristas que, depois do encarceramento, da tentativa risível de golpe, né, a tal ponto que é interessante analisar que aconteceu a mesma coisa lá no Capitólio, nos Estados Unidos, é interessante fazer o paralelo. Eles sabiam, quer dizer, as pessoas que de fato têm comando sobre as ideologias e o projeto político trumpista e bolsonarista, eles tinham noção que tanto a invasão do Capitólio como a arruaça de 8 de janeiro aqui no Brasil, elas não iam dar em nada. Vocês concordam comigo? Não ia virar, isso nunca ia se converter num golpe, não tinha como. Não tinha
elementos estruturais, quer dizer, para dar um golpe você precisa ter apoio internacional, não tinha. Você precisa ter apoio interno, que não tinha. Eles não tinham acumulado essa força. A gente tem E eles tentaram ainda assim, mas a minha impressão é que a tentativa é só para manter esse grupo engajado. E, assustadoramente, como eu dizia para a Adri, o grupo continua engajado. É uma tentativa. Alguns até apostaram que ia dar certo, eu acho, mesmo da estrutura de comando. Só que, na prática, aqueles que, de fato, tomam decisão e aqueles que têm um pouco mais de inteligência estratégica, como, por exemplo, o generalato, sabia que isso não ia se confirmar. Né? Então, é um escárnio com a vida dessas pessoas, mas essas pessoas, como elas estão dentro de uma estrutura, que é praticamente uma estrutura mítica, né? Eles acreditam em uma mudança pautada ou numa afirmação de poder pautada por questões que não são objetivas, que são míticas, que são um pensamento mágico, risível, terrível, absurdo, mas eles acreditam nisso. O fato é que é quase uma coisa religiosa, né? Agora, é isso. O trumpismo está bem melhor posicionado do que o Bolsonaro. Se a eleição fosse hoje no Brasil, por exemplo, Bolsonaro já perdia por uma diferença grande, mas bem grande de votos para o Lula. Ele teria uns 10 milhões de diferença, pelo menos nas projeções que a gente pode fazer acompanhando todas as pesquisas de opinião, né, que estão sendo divulgadas desde o presidente Lula ter assumido o poder. Né? Então, é isso. O bolsonarismo está em crise, né? Respondendo, né, a pergunta inicial da Adri, o bolsonarismo está em crise e ele não está tendo o sucesso dos seus equivalentes internacionais. Essa é uma boa notícia. A gente está fazendo... porque isso é uma questão de sobrevivência da sociedade, né? Então, nós todos, né, o próprio editorial do Rovai hoje, demonstra que a gente tem feito um bom trabalho. Tem que fazer mais, tem que continuar nessa linha, Rovai. Tem que ir para cima. E outra coisa, tem que botar esse governo para ir para cima de algumas áreas, né? Porque é o seguinte, eles quase ganharam a eleição. Eles quase ganharam a eleição contando com a instituição Forças Armadas, né? Porque o Azenha fala, ele tem razão. Aquelas manifestações que depois aconteceram depois da derrota para tentar o golpismo, não eram manifestações nos quartéis, na frente dos quartéis, era manifestação dos quartéis. Era a família que estava ali, desses militares ali, que está protegida por eles. Tanto que eles embarreiraram, quando o Capelli assume a polícia do Distrito Federal e vai para cima para tentar, eles fecham e botam os tanques e todos os atiradores em direção não aos manifestantes, mas à polícia. Esse pessoal precisa ser enquadrado, porque a Polícia Rodoviária Federal, né, parte da PF, o Silvinei, que está preso agora, ele armou um esquema. Quantos votos deu ou não deu? Mas na eleição apertada, velho, aquilo tinha uma tecnologia, né, de impedir que eleitores mais favoráveis, regiões onde o Lula tinha maior densidade eleitoral, deixassem de votar. Da mesma forma que eles utilizaram a Caixa Econômica Federal para pagar... Tem um buraco na Caixa que precisa ser investigado. Aliás, tem que também... O pessoal da Caixa tem muito bolsonarista lá. Fui lá agora conversar com gente que tem relação, que conhece as estruturas hierárquicas do banco. Diz que a nossa presidenta ainda bem mantém gente do bolsonarismo mandando em tudo lá. O que é isso? E não está investigando e está pondo tarja preta nas coisas. O que é isso? No FNDE, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tem pessoas que, tudo bem, eram servidores de carreira, mas que prestaram serviço para o Temer e para o Bolsonaro e que continuam, inclusive, representando o órgão em fóruns de debate.
Mas, enfim, você tem toda a O razão. Silvinei era funcionário de carreira. O Cid é funcionário de carreira das Forças Exato. Armadas. Então, o que se observa é e o que é duro é quando as pessoas falam assim, não, mas eles são competentes. Eu não sei qual é essa competência. Sinceramente, no caso que eu estou citando, inclusive, eu não vejo competência nenhuma, né? A não ser uma estratégia carreirista de literalmente, falando português bem correto, puxar o saco de quem está no poder. Só que, ideologicamente, é de fato vinculada ao pensamento bolsonarista e ao pensamento temerista. Né? Então, é muito louco isso, né, Daniel? A gente vai lá falar com pessoas do governo, vai buscar agendar reunião, às vezes, e é recebido por aquele cara que estava do outro lado da ponte. Você vai lá, esse cara representa o governo que eu ajudei a eleger e ele era contra. Exato, na educação acontece bastante. Infelizmente, tanto no Ministério da Educação, a gente conseguiu tirar o coordenador de ensino médio, né, depois de muita pressão, até a Fórum deu matéria na época, mas era o coordenador do ensino médio que defendia a reforma desde o Temer e ficou com o Bolsonaro e ia ser mantido pelo Camilo. Conseguiu tirar eles as desculpas, assim, que o que me assusta são as desculpas, né? Tem umas desculpas completamente estapafúrdias. Ah, não, é porque ele teve férias, que ele tinha que ter direito às férias. Para com isso, paga as férias. Não existe isso, Rodrigo. Negócio que a gente tem que compensar as férias dele, que foram acumuladas num governo anterior. Paga a multa, né? Vai ficar. Sem contar que, para cargo de confiança, a regra não é exatamente essa. As pessoas acham que enganam, né? Acham que enganam. Então, Agora, eu vou dizer para vocês, e aí sim me preocupa. Minha avaliação já de praticamente 8 meses e meio de governo, né? A gente ainda está na perspectiva de que, se não é o Lula, a gente corre grande risco de perder. Então, o que ocorre? Esse tipo de atitude, esse tipo de leniência, esse tipo de permissão, de permissividade, como que foi os governos Temer e Bolsonaro, que ocorre em alguns ministérios, vai fazer com que a gente fique mais distante de ter um projeto de poder que, de fato, se preocupe com o povo brasileiro, para além daquele que é liderado pelo presidente Lula no exercício do mandato do Lula. O Lula, infelizmente, ninguém é eterno. O Lula, uma hora, não vai estar mais entre nós. Assim como eu, assim como o Rovai, assim como todo mundo aqui do chat, né? É um fato. E essas atitudes demonstram que a gente ainda precisa, não só em termos eleitorais, em termos populares, mas a gente ainda precisa do Lula como sendo um decisor ideológico. E o Lula, quando tem que tomar uma decisão ideológica, ele toma. O exemplo mais evidente, relações internacionais. O Lula ele é mais progressista do que o Ministério das Relações Internacionais. Ele é mais orientado pelo Celso Amorim, na prática, né? E isso gera uma angústia enorme da velha imprensa, que acha que ela sonha que faz parte do mundo ocidental. E vou dizer para você todas as letras, né? Para quem circula muito nos organismos multilaterais, a gente nunca foi ocidental. O Ocidente não é o Ocidente que as pessoas pensam, o Ocidente clássico, que é fundado pela tradição greco-romana, que de Ocidente, considerando a visão geográfica atual, tem muito pouco. Dizer que um grego é ocidental, nos critérios atuais, é a mesma coisa que dizer, por exemplo, que a Europa ela tem uma forte tradição de construção de pensamento da Europa Oriental, que é verdade, mas os europeus não assumem. Né? Então, o grego, o romano, quer dizer, não existia nem divisão geográfica do mundo de hoje, não tem nem como caber. O que acontece? Estados Unidos e Europa Ocidental utilizam, União Europeia e Reino Unido utilizam a tradição clássica para justificar uma suposta superioridade de valores intelectuais, etc., ou de valores sociais, que não existem. Que não existe essa superioridade. Então, brasileiro tem que ter consciência e tem que ter orgulho de dizer isso. Brasileiro é latino-americano. Esse é o nosso lugar no mundo. E é nesse lugar que a gente tem que desenvolver as nossas relações internacionais. Nós somos BRICS.
E a gente tem que entender, a gente precisa construir o Sul global. Não estou falando dos devaneios que alguns praticam, fazendo a defesa desse termo, mas a gente tem que defender as nossas relações internacionais. E nesse sentido, né, que é importante frisar, o Lula está indo muito bem com o Celso Amorim. Então, o Lula toma a decisão. Só que tem áreas que o Lula não se dedica, né? Porque não dá para se dedicar a todas, né, com a mesma ênfase. E aí isso gera esse prejuízo que a gente está relatando aqui, né? Enfim, são as dificuldades que nós temos. Daniel, eu não vou te liberar sem antes perguntar, tem 2 questões aqui que todo mundo quer saber. Aliás, recomendo também o artigo do Daniel publicado na Fórum sobre a análise da proposta do novo ensino médio, da consulta pública, eu vou colocar aqui no link, mas saiu uma denúncia hoje de que o governo Tarcísio fechou 3 negócios com a empresa do secretário da Educação, com ele já no cargo. Então, o secretário Renato Feder fechou 3 contratos com o governo do Tarcísio, ou seja, enquanto ele já estava no cargo, e fora que tinham outros antes também. A empresa do Renato Feder é a Multilaser. E também essa polêmica de que o governo Tarcísio está dispensando os livros para botar tudo no digital, na contramão do que muitos países, inclusive, né, Suécia, está voltando atrás para que as crianças, os alunos tenham o livro físico, né, nos materiais didáticos. Eu queria que você comentasse rapidamente essas 2 polêmicas, aí eu já te libero e na sequência a gente entra aqui com o Marco Piva para falar sobre o que está acontecendo no Equador. Então, Daniel. Bom, sobre essa questão da Multilaser, já aconteceu no Paraná, vai acontecer de novo em São Paulo. É importante frisar que a Multilaser é uma empresa que é uma porcaria a empresa, inclusive a Toyota, até, Adri, contar um caso curioso, a Toyota instalou no Toyota Cross, que é um carro caro, um equipamento da Multilaser, e está dando, provavelmente vai dar recall, não tem, assim, ó, é uma empresa que sequer qualidade tem, né, é muito pior do que as suas concorrentes, e que, sem nenhuma justificativa plausível, essa empresa está ganhando licitações, ganhou no Paraná, está ganhando de novo agora. Acho que até no Paraná foi menos grave do que o que está acontecendo aqui. Isso não pode. Quer dizer, isso está totalmente fora dos princípios da impessoalidade, da economicidade, da administração pública. E o Renato Feder vai ter que, concretamente, responder por isso. E é importante que o Tribunal de Contas, que o Ministério Público estejam bastante presentes nesse debate, porque é inaceitável, né, essa situação. Sobre a questão do livro didático, o tema é mais complexo, porque o erro maior não é... O debate todo ficou orientado sobre a forma como é disponibilizado o livro, se é em material impresso ou se é material digital. O problema maior não é a estratégia de disponibilização. A gente provavelmente vai evoluir para um processo em que vai ser híbrido. Para alguns lugares vai ser digital, para outros lugares vai ser o livro físico, até porque o livro físico ele traz desafios para o PNLD que são importantes, que é a devolução do livro, a manutenção do livro, o desgaste do livro. Existe também um mercado editorial muito forte, que está vinculado não ao mercado editorial em termos de conteúdo, ao mercado editorial em termos de gráfica, de impressão, que também tem muitos interesses relacionados a essa questão, e tem um aspecto de sustentabilidade. O caso da Suécia está sendo mal colocado no Brasil, não foi nesses termos que ocorreu a mudança da Suécia. Agora, a postura pedagogicamente gravíssima do governo de São Paulo é abandonar o PNLD para substituir o conteúdo por slide, por exemplo. O Estado de São Paulo poderia fazer um currículo próprio, poderia fazer seus próprios materiais didáticos. Nós temos excelentes professores na rede estadual. E excelente, quando eu falo, é excelente com todas as letras maiúsculas, né? Pessoas altamente capacitadas, tão capacitadas quanto os autores dos livros didáticos, que fazem um ótimo trabalho no Brasil. A grande maioria dos livros didáticos são excelentes. Só que a opção que está sendo tomada pelo Feder e pelo Tarcísio, tem que dizer, pelo Feder e pelo Tarcísio, que tem gente na imprensa hereditária que está dizendo, o Feder desgasta o Tarcísio, ele tem que cair, o Tarcísio tem que
continuar realizando o seu bom governo. Que bom governo é esse? Eu vi um comentário nesse sentido, né, num grande veículo de comunicação de notícias. Então, o que a gente precisa reafirmar nesse debate, Idri? O problema maior do abandono do PNLD é que o livro didático, seja impresso, seja por meio digital, eu prefiro o impresso, mas não acho que esse seja o debate mais importante, ele precisa passar pelo crivo pedagógico que no PNLD eu fico totalmente tranquilo. Até mesmo nos governos Temer e Bolsonaro, a lógica da política do PNLD conseguiu nos salvar de uma série de usos de materiais completamente estapafúrdios. Podem pegar, porque saiu na fórum. Eu acompanho tudo que vocês publicam, né? Muitas vezes até pega ali no Google. Janeiro de 2021 teve uma matéria da Fórum, que depois foi seguido por outros veículos, alertando que o Bolsonaro tinha a intenção, e até tem declarações dele, de mudar o PNLD. Não conseguiu. A mesma coisa ocorreu com Mendonça Filho, Maria Helena Guimarães de Castro e Maria Inês Fini, que tentaram mudar critérios do PNLD no governo Temer, também não conseguiram. Então, existe um trabalho científico valorativo impressionante dessas comissões que o Estado de São Paulo está perdendo. Se fosse para perder, para substituir por um material didático construído pela rede pública de São Paulo, sem pagar direitos autorais, gerando economicidade, etc., eu acho que tudo bem. É ótimo, inclusive. Eu vou dizer a verdade para vocês. Além do professor ter a mesma capacidade do autor, do autor de livro didático, ele conhece mais a realidade da rede pública. Então, esse não seria o problema. Só que aí teria que dar para os professores autonomia científica que nunca um governo Tarcísio Feder daria. E aí o que eles estão querendo fazer? Aquilo que o Rovai falou no editorial. Eles odeiam o livro didático porque o livro didático é científico. E eles têm ódio da ciência. Esse é o ponto. O ódio da ciência é uma marca indelével, uma marca estrutural do bolsonarismo e da extrema-direita mundial. E é disso que se trata esse tema. Então, é menos o debate sobre a disponibilização e mais o debate sobre o conteúdo. E mandar um abraço para todos os professores da Rede Estadual de Educação de São Paulo, que acompanham aqui a Fórum. Muitas vezes eu dou entrevista aqui, eles depois me encontram na rua, conversam, né? E que certamente eles poderiam ser melhor aproveitados, ganhando inclusive recursos extras, né, para produzirem material didático, fazer um programa grande de debate, ou até mesmo para escolher de maneira mais coletiva o livro do PNLD, que eu acho que é de excelente qualidade também. Enfim, eu acho que esses temas a gente precisa discutir com essa seriedade e que se trata efetivamente de luta contra a ciência por parte de Tarcísio e Feder. Não é só a Muito plataforma. bem. Muito Deixa eu legal, só, né? antes de liberar, tem o Júlio perguntando, Daniel, por favor, responde ao convite que a Universidade Federal da Bahia te fez por e-mail, 2 seminários de educação integral. Nossa senhora, fui cobrado aqui publicamente. Vou responder sim aqui. Assim tem que ser, né, Rovai? Aí Pessoal, sim, hein, Daniel? E tem muito professor aqui mesmo, e tem uma... Daniel, o José Pusca, o que você acha da educação financeira aprovada por deputado do MBL em São Paulo? E tem ainda... Deixa eu ver se tem mais algum para o Daniel. Só isso, Daniel. Então, um minutinho, eu já te libero que tem o Piva aqui, tem mais superchat para eu ler. Educação financeira não tem que ser uma disciplina. O aluno tem que aprender, por exemplo, meu filho adora, ele aprendeu com o professor juros compostos, retorno de aplicação, enfim, ele achou super legal isso, né? Só que meu filho e os amigos dele, eles são muito mais de esquerda do que eu, que é ótimo, né? Eles conseguem. Então, eles são muito mais críticos a tudo isso, né? Então, eles estão se sentindo empoderados, que eles estão entendendo o mecanismo financeiro. Agora, é dentro da aula de matemática, não tem como ter uma disciplina sobre educação financeira, porque o problema da disciplina é que ela é altamente ideológica, é a ideia de tentar formar nos estudantes uma lógica de que é possível se tornar milionário simplesmente fazendo trader no mercado financeiro. Isso é uma mentira, gente. Ninguém se torna milionário. Vocês acreditam que os influencers, de fato, fazem dinheiro da maneira como eles têm divulgado? Essa é uma investigação que deveria ser feita. De onde que vem o dinheiro dos influencers? Que eu não consigo entender. Uma pessoa que tem 100 mil seguidores no Instagram, de repente está em Dubai com uma Ferrari.
inclusive sempre vão para Dubai, não sei se você já parou isso. Adoram, né? Eu sempre falei É o isso. centro da lavagem de família dinheiro. aí também, né? Bolsonaro aí. Então, e é o centro da lavagem de dinheiro mundial hoje. Então, tem uma investigação para ser feita. E outro dia faleceram foram assassinados 2 influencers, se não me engano. Eu acompanhei en passant. Então, dinheiro não dá em árvore, gente. E a gente precisa ter uma outra cultura, que é uma cultura de criar valor. Criar valor era uma preocupação dos liberais clássicos, como também era uma preocupação do Marx e da União Soviética. Para criar valor é uma necessidade inerente à ação humana. E a gente não debate criação de valor. Aí isso deveria ter sido discutido na aula de história, de geografia, mas educação financeira eu acho uma fábrica de coaches e uma fábrica de venda de uma mentira. Ninguém fica milionário aplicando R$1.000. Lembra aquela história daquela moça chamada Betina, que falou que tinha conseguido alcançar 1 milhão com pouco tempo e depois se descobriu que o pai financiou boa parte dessa fortuna? É disso que se trata. É a Betina. Mas é isso. Obrigada, Valeu, viu, Daniel? Daniel. Ótimo final de Valeu, semana. tamo junto aí. Até. Desculpa, Adri, de tanta dificuldade de marcar, mas coisa de saúde, família, enfim. Lógico. Agora... Eu vou te enchendo ali no WhatsApp. Valeu. Obrigada, viu? Abraço. Mandar um beijo para o Mauro também, que eu vou voltar lá para o programa do Mauro. Tem que ligar para ele. Legal. Valeu, Daniel.